Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais, e o exercício ele envolve a verificação da periodicidade de um sinal discreto. Então, considere o sinal discreto, x de n é igual a um cosseno de abre parênteses, π n ao quadrado dividido por 8, fecha parênteses, definido para n pertence ao conjunto dos números inteiros. Isso é bastante importante para a solução do exercício. Quando você avalia esse sinal cosseno de π, n ao quadrado dividido por 8, se você avaliar ele, por exemplo, para o conjunto n, para a variável n pertencente ao conjunto dos números reais, esse sinal ele não é um sinal periódico. Mais para frente a gente vai estudar dentro de teoria da amostragem que quando você tenta pegar um sinal contínuo e converter isso para uma versão discretizada desse sinal contínuo, caso você não tome certos cuidados com a largura de banda do sinal, você acaba perdendo a informação dentro desse processo de converter um sinal contínuo em um sinal discreto. E é basicamente o que acontece aqui nesse caso. A gente chama esse fenômeno de perda de informação de aliasing. Vocês percebem esse efeito no serrilhamento de imagens, certo? Quando você começa a perder muita resolução de imagem, vamos chamar assim, não é exatamente o termo correto, mas dentro da sua possibilidade de visão do seu campo visual, você começa a observar poucos pixels, uma densidade baixa de pixels na sua imagem. Coisas que eram para ser linhas curvas, por exemplo, elas passam a ser coisas serrilhadas, e para tentar combater isso existem filtros de anti-aliasing, etc. Mas vamos deixar essa discussão para mais tarde. Então o exercício consiste em duas partes. A primeira é a utilização de uma ferramenta computacional para traçar o gráfico desse sinal x de n definido para n pertence ao conjunto dos números inteiros. Essa avaliação, chamada de visual, ela é bastante útil para você fazer uma avaliação e pensar, esse sinal ele tem cara de ser um sinal periódico, tem cara de ser um sinal não periódico. Entretanto, como a gente vê aqui pelo resto dessa primeira parte, essa avaliação, apesar de bastante útil, ela é inconclusiva. Então note que eu não estou estabelecendo qualquer traço gráfico de n variando de menos 100 até mais 100, de menos 15 até mais 15, de menos 10 até mais 10. Então vocês ficam livres para estabelecer esse horizonte de observação do sinal x de n. Baseado nesse gráfico, o sinal parece periódico, e note que a melhor avaliação que a gente consegue fazer por essa avaliação gráfica é somente se o sinal ele parece ou não periódico, uma vez que essa avaliação ela é pouco conclusiva por problemas que a gente discute na parte seguinte. O comportamento não periódico pode ocorrer fora do horizonte de observação. Então, se você tem um sinal que ele pensar num sinal de código Morse e digamos que tem uma mensagem ali, processamento digital de sinais, e você pega ali o S do primeiro S dos sinais, e dentro do código Morse isso equivale a 3 pulsos de igual duração. Se por azar você escolher seu horizonte de observação exatamente nesses 3 pulsos, você vai pensar, olha, esse sinal de código Morse ele é um sinal periódico. Uma vez que eu estou observando aqui 3 pulsos, os 3 pulsos têm mesma duração,
as pausas entre os pulsos são exatamente as mesmas, etc, etc. Então, por análise gráfica, eu poderia concluir, entre aspas, que esse sinal ele é um sinal periódico. O problema é que para toda análise gráfica você está restrito a somente um horizonte de observação. Você pegar todo o código Morse da palavra processamento digital de sinais, você vai ver que foi praticamente uma coincidência que você pegou um período em que o sinal ele parece ser periódico. Então, quanto a essa segunda pergunta, o comportamento não periódico pode ocorrer fora do horizonte de observação? Basicamente, sim. E o que acaba anulando qualquer conclusão que você tire sobre a periodicidade ou não do sinal. Pode acontecer também o contrário. Você está pegando, por exemplo, um seno e digamos que você pegue seu horizonte de observação e pegue somente a primeira meia onda ali do seno, que é só aquela parte que é uma curva para cima ali do eixo. Se você observa somente aquilo, você chega a essa falsa conclusão que esse sinal ele não é um sinal periódico, uma vez que eu não estou observando repetição do comportamento do sinal dentro desse horizonte de observação. Então eu também tiraria a falsa conclusão que um sinal periódico seria não periódico, dependendo desse horizonte de observação, baseado somente nessa avaliação gráfica. Finalmente ali, considerando que a variável independente pode assumir qualquer valor inteiro, ou seja, de menos infinito até infinito, claramente você não vai conseguir traçar um gráfico de menos infinito até infinito. É possível avaliar se um sinal periódico é periódico observando somente um curto intervalo de sinal? Então a resposta é certamente que não. A segunda parte do exercício demonstra que esse sinal ele é periódico. Eu já indico que o sinal ele é um sinal periódico. E aí a gente entra na parte matemática da solução do problema. Quando eu propus esse exercício em anos anteriores, foi bastante comum encontrar somente a resposta da parte 1. E na parte 2 ele simplesmente diz periódico. Resposta com uma única palavra, periódico. Para evitar esse tipo de resposta, eu coloquei essa mensagem postscript ali. Caso não tenha ficado claro, prova de periodicidade por gráfico não prova nada. Então, para evitar esse tipo de resposta. Então, na primeira parte da solução, eu produzi um pequeno script em Python para traçar o gráfico do sinal e realizar uma rápida avaliação inicial se eu desconfio se esse sinal é periódico ou não. Então, no começo eu tenho copiado aqui somente o enunciado do exercício e eu estou utilizando dois imports. Matplotlib.pyplot simplesmente para utilizar as funções para traçar os gráficos, e no Py eu preciso para algumas funções matemáticas, por exemplo, cosseno para constante π, e para pegar e fazer esse n ao quadrado. No Py facilita a minha vida também. Então, para realizar essa avaliação gráfica, eu escolho um horizonte de observação de menos 15 até 15. Eu poderia utilizar qualquer outro horizonte de observação. Entretanto, para essa avaliação inicial, esse horizonte de menos 15 até 15 ele pareceu ser bastante adequado. Caso ele não fosse, seria simplesmente alterar aqui o código e escolher um outro horizonte de observação. Então, na variável ou no vetor n, eu coloco os números inteiros começando de menos 15 e indo até 14, se não me engano. Ele não contém o 15. Então, na verdade, ele é de menos 15 até 14. Já corrigindo aqui.
E no vetor x ele contém os valores do sinal x de n para os valores de n indicados no vetor n. Então simplesmente eu implementei aqui esta equação, o cosseno de π vezes este pedaço aqui vai pegar esse vetor n e cada elemento desse vetor elevar ao quadrado e gerar um novo vetor, multiplicado por π, tudo isso aqui dividido por 8, que é exatamente o sinal discreto do problema. Uma vez definido o que eu preciso colocar no eixo das abscissas, o que eu preciso colocar no eixo das ordenadas, sabendo que ele é um gráfico bidimensional, basta eu realizar a função gráfica aqui para que o software se vire para plotar este sinal. Note que também eu estou utilizando, ao invés de... poderia ter colocado aqui plot. Se você utilizar plot, ele vai basicamente fazer um gráfico que interliga cada... Na verdade tem que rodar tudo, né? Também não posso usar o line collection. Então, se eu usar a função plot, eu vou ter esse tipo de gráfico. O grande problema é que, por definição, esse sinal x de n não é definido fora do conjunto dos números inteiros. Então, quando eu escolho esse tipo de representação gráfica, eu acabo dando a falsa impressão que sei lá, x de meio aqui vai dar, sei lá, 0,93. Que não é certamente o que eu quero fazer, dar essa falsa noção de que esse sinal ele existiria para todo o conjunto dos números reais que compõem aqui esse gráfico quando eu utilizo essa função plot. Para evitar isso, eu acabo utilizando esse outro tipo de gráfico, vulgarmente conhecido gráfico de palito. Entretanto, ele tem como característica aqui que ele é um pouco menos ambíguo quanto a isso. Ele claramente indica, olha, para o valor 0, esse sinal ele é definido. Entre 0 e 1, basicamente eu não sei qual que é o valor desse sinal. Para n igual a 1 ele vai ter um outro valor aqui, para n igual a 2 ele vai ter outro valor, mas nesses valores intermediários eu não me comprometo dizendo que o sinal ele tem algum valor ali, uma vez que o meu sinal ele não é definido fora do conjunto dos números inteiros. Então, finalmente, quanto às perguntas propriamente do problema, o sinal parece periódico? Sim, o sinal parece periódico. Eu tenho esse comportamento aqui de 3, chamar de palitos aqui para cima, que se repete aqui. Logo em seguida dos 3 palitos é um 0, um palito para baixo, um palito para cima, um palito para baixo, um palito aqui no 0 e novamente este comportamento aqui de 3 palitos para cima, sendo que o do meio é o mais alto. Então, quanto à avaliação visual, o sinal ele parece ser um sinal periódico. Este comportamento não periódico poderia ocorrer fora do horizonte de observação. A gente já discutiu ali que sim, é possível que esse sinal fosse igual a 0, por exemplo, fora desse intervalo aqui de menos 15 até mais 14. Isso é completamente plausível. Então, tudo que acontece fora do horizonte de observação, a gente não pode afirmar nada. E essa periodicidade ela pode ser perdida fora desse horizonte de observação. Considerando que a variável independente pode assumir qualquer valor inteiro,
É possível avaliar se um sinal é periódico observando somente um curto intervalo de sinal? Claramente não. E com isso a gente conclui esta primeira parte da solução do exercício, que é geração do gráfico e a avaliação gráfica do sinal. Então a gente tem uma forte suspeita desse sinal de ser periódico até o momento, entretanto não temos certeza sobre isso. Então, rapidamente lembrando alguns conceitos de trigonometria de ensino médio. O cosseno de um ângulo θ qualquer, ele tem como característica ser uma função periódica. E sempre que você somar algum múltiplo de 2π, mais 2π, mais 4π, mais 6π, mais 8π, menos 2π, menos 4π, menos 8π, etc. Ou seja, desde que aquele valor k seja um número inteiro, e você vai ter essa propriedade de periodicidade. Então, retornando aqui ao exercício, o que a gente quer verificar é se o cosseno de π vezes n ao quadrado dividido por 8 ele é igual a um cosseno de π vezes n mais n0 ao quadrado dividido por 2. Caso esse n0 ele seja um valor inteiro, lembrando que para o sinal ser periódico, o período ele tem que pertencer ao conjunto da variável independente. Se a variável independente é uma variável inteira, então o período também tem que ser pertencente ao conjunto dos números inteiros, então esse sinal ele vai ser periódico. Bom, então baseado nisso, se a gente chamar o θ ali de π n ao quadrado dividido por 8, bom, se a gente pegar esse θ e disser que ele é π n ao quadrado sobre 8, a gente também pode afirmar que esse cosseno de π n ao quadrado dividido por 8 ele é igual a um cosseno de π n ao quadrado dividido por 8 mais 2 vezes κπ. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, igualando aqui 1 a 2. A gente pode escrever então que o cosseno de π n ao quadrado dividido por 8 mais 2 κπ, ele vai ser igual ao cosseno de π, que eu posso abrir já esse quadrado aqui, n ao quadrado mais 2n n0 mais n0 ao quadrado, aqui dividido por 8. Correto? E, portanto, aqui o cosseno de πn ao quadrado sobre 8 mais 2 κπ, ele vai ser igual ao cosseno de πn ao quadrado sobre 8 mais 2n n0 sobre 8π mais π n0 ao quadrado sobre 8. E se você pensar que essa igualdade ela deve ocorrer para qualquer valor de n e para algum valor de k,
é necessário que para algum valor de k e n0, esses argumentos eles tenham que ser idênticos. Portanto, existe algum par de valores n0 e k, pelos quais πn ao quadrado sobre 8 mais 2kπ é igual a πn ao quadrado sobre 8 mais 2n n0 sobre 8 vezes π mais π n0 ao quadrado dividido por 8. Aqui a gente pode subtrair os dois lados da equação πn ao quadrado sobre 8. E além disso a gente pode dividir toda essa equação por π. Ou no caso aqui por π já tá ok. Então a gente ficaria aqui com 2k vai ser igual a 2n n0 sobre 8 mais n0 ao quadrado dividido por 8. Se agora a gente pegar e multiplicar os dois lados da equação por 8, que a gente tem aqui 16k é igual a 2n n0 mais n0 ao quadrado, ou n0 vezes 2n mais n0. A gente tem aqui um inconveniente, que é o que torna esse exercício meio complicado, que essa equação ela ainda é função de n. E a gente chega numa situação interessante. Desde que o que a gente tiver aqui do lado direito dessa equação seja então um múltiplo de 16, independente do valor de n, a gente tem uma garantia que essa equação ela vai fechar e, portanto, esse sinal ele vai ser periódico. Então, bastaria a gente encontrar aqui algum valor, não necessariamente precisaria ser o valor mínimo, por qual a gente tivesse essa garantia de que esse lado direito da equação fosse um múltiplo de 16. E com isso a gente garante que esse sinal ele é um sinal periódico. Observando o gráfico, a gente tinha essa noção que ele fecha, por exemplo, para n0 igual a 8, n0 igual a 16, n0 igual a 24 e qualquer múltiplo de 8. Se a gente substituir n0 ali na equação, a gente teria que 16k vai ser então 8 vezes 2n mais 8, ou seja, 16 vezes n mais 4. Para n inteiro, então não importa o valor do n, o que a gente tem aqui do lado direito sempre vai ser um múltiplo de 16. Portanto, voltando para trás, sempre vai existir um valor de k por qual você tem essa igualdade aqui entre o cosseno de πn ao quadrado sobre 8 e o cosseno de πn ao quadrado mais n0 ao quadrado dividido por 8, e dessa maneira o comportamento desse sinal acaba se repetindo
devido a esse fenômeno de aliasing ou perda de informação do sinal contínuo no processo de conversão para um sinal discreto. Isso talvez seja um exercício um pouco mais abstrato que vocês estejam acostumados a encarar aqui dentro de disciplinas de sinais e sistemas, ou sistemas lineares, ou processamento digital de sinais, disciplinas dessas famílias. Mas de qualquer forma, ele é um exercício bastante interessante, na minha humilde opinião, uma vez que pessoa desavisada ela poderia bater o olho e facilmente dizer que esse sinal ele não é periódico. Entretanto, ele é surpreendentemente periódico. Eu espero que vocês também tenham considerado esse exercício interessante. E até a próxima.